Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu quero conversar com vocês a respeito de uma passagem muito conhecida da Bíblia. Por ocasião onde Pedro nega Jesus 3 vezes. No livro de Lucas, no capítulo 22, no versículo 34, Pedro diz assim, ó, Senhor, eu estou pronto para ir contigo para qualquer lugar, seja para prisão, seja para morte, não interessa, eu estou pronto para ir com o Senhor. Jesus fala, Pedro, hoje mesmo, Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes, antes que o galo cante. E eu quero conversar com vocês sobre isso. Que galo era esse? Que galo era esse que Jesus estava falando? Seria um animal? Não seria um animal? Que galo era esse? Antes disso, eu quero contextualizar vocês para a gente entender melhor o que era esse galo. A vigília romana, ela se dividia em 4 partes. 4 partes. Primeiro, das 6 às 21 horas, das 21 à meia-noite, da meia-noite às 3, das 3 às 6 da manhã, ao romper do dia. Essa era a guarda romana, ela era dividida em 4 vigílias da noite. E Jesus, ele fala, Lucas, ele escreve sobre isso. Ele diz assim, ó, lá no versículo 12. Não, Marcos 13, 35, ele diz assim, ó, vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, das 6, né, das 6 às 9, se à meia-noite, né, das 9 à meia-noite, ou se ao cantar do galo, da meia-noite às 3, ou se de manhã. Então Jesus, aqui na Bíblia, é relacionado à vigília da noite com o cantar do galo, né? Eu quero contextualizar vocês. Para isso, eu tenho esse livro aqui, ó, que é a Mishnah. A Mishnah nada mais é do que costumes. Está aqui os costumes judeus, costume de como eles deveriam se comportar, as leis, comportamentos, moral, ético, todo tipo de lei está aqui, né? Lá no livro de Levítico 18:30, ele diz assim, ó, tomem cuidado para que vocês guardem tudo aquilo que eu tenho ordenado a vocês. Ou seja, criem medidas para que isso garanta que será obedecido. Né? Então, quando Moisés ele recebeu a palavra de Deus, escreveu e tal, ele falou assim, ó, gente, mas vocês vão fazer isso desse jeitinho. Entende? Então era explicado como que era para fazer. A Mishnah, a palavra Mishnah, ela significa segundo em importância. Por exemplo, vice-prefeito, vice-governador, vice-rei. A Mishnah significa segundo em importância. Primeiro seria a Torá escrita, né? A parte escrita seria a primeira importância. Segundo a Mishnah, segunda importância. A Mishnah é a Torá oral. Tudo que está escrito na Torá, eles memorizavam, guardavam e escreviam leis para proteger aquilo. Como os judeus foram se dispersando, foram se espalhando pelo mundo, e isso ficou cada vez mais difícil de ser guardado, de ser memorizado e de ser cuidado, zelado, como a Bíblia pedia, como Deus pedia. Então foi criada a Mishnah, as leis para que isso não se perdesse. E na Mishnah, aqui nesse livro, tem uma parte que diz assim, ó, não podemos criar animais pequenos em Israel, mas podemos criá-los na Súria e nas áreas desérticas de Israel. Não podemos criar galinhas em Jerusalém por conta das oferendas. Jerusalém era uma cidade onde era realizados os sacrifícios, tinha o templo, e o animal, para não emporcalhar isso, era proibido. E tem uma outra versão da Mishnah que ela diz assim, que era proibido o sacerdote criar galinhas, galos em toda a terra de Israel. Ou seja, Jesus foi preso, foi levado para a casa de Anás, depois para a casa de Caifás, né? Então, não teria um galinheiro na casa do sumo sacerdote. Não teria um galo. Então, que galo seria esse? Essa trombeta, essa vigília, ela era chamada também de galacinium, uma palavra latim que significa cantar do galo, em português. O que cantou? A troca de vigília, da meia-noite às 3 da manhã. Quando deu às 3 da manhã, em algum momento ali, Pedro nega Jesus. Ele jura, eu não conheço esse homem. E o galo canta às 3 da manhã. Então, em algum momento ali, da meia-noite até as 3 de manhã, Pedro nega uma vez, nega outra vez, e quando ele nega a terceira vez, a galacinium toca. A troca de vigília na guarda romana.
Então, foi nesse momento que Pedro entende. E aí Jesus, quando ele sai de uma sala para outra, ele olha Pedro. E quando ele olha Pedro, ele não é um olhar de condenação, mas toda a graça do universo é canalizada para dentro do coração de Pedro. E a Bíblia diz que Pedro chorou amargamente, ele se arrependeu. Ele se arrependeu do que ele tinha feito. E independente do que cantou naquele dia, se foi o galo, se foi a trombeta, o importante é a gente não negar Jesus. E às vezes eu sempre digo assim, a maior negação de Jesus é um cristão que se diz cristão, que está sempre buscando, anda com a Bíblia, vai à igreja, mas vive de uma maneira como se nunca tivesse conhecido o Salvador. Essa é uma maneira de negar Jesus que realmente dói o coração. Então que você não negue o Salvador, que você viva aquilo que você sabe, que você viva o cristianismo de uma forma que Deus se agrade de você. Que Deus te abençoe, que Deus guarde a tua família.